uma tarde dessa, uma palavra que vai ouvir, não vai mudar a vida ou o relacionamento todo de vocês. Mas se a gente tentar cultivar aos pouquinhos, cada oportunidade que a gente tiver, a gente regar, esse não vai morrer. Sabe aquela plantinha que a gente tem às vezes lá fora de casa? Muitas vezes a gente não vai lá e molha todo dia, porque ela está lá no tempo, então vai chover de vez em quando nela. Só que se a gente tiver como prioridade, sempre que a gente tiver a oportunidade de pegar um regadorzinho, um potinho de água, uma canequinha, o que for, um pouquinho de água e ir lá levar para ela, ela vai estar cada vez mais verdinha, vai aparecer uma flor ou outra de vez em quando, e assim vai indo. Então, se a gente tiver a oportunidade de aproveitar esses pequenos momentos que a gente tem de cultivar e cuidar do nosso relacionamento, a gente sabe que a gente vai colher frutos ou flores, né? Então, a gente vai dar início com uma oração, passar para o meu esposo. Boa tarde novamente, a paz do Senhor a todos. Gostaria que os irmãos colocassem de pé, para nós iniciarmos com uma oração. Dê a mão para o seu cônjuge. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença nos colocamos, Senhor Deus, essa tarde que o Senhor nos concedeu para que estarmos, ó Pai, para escutarmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer no nosso coração, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe o pastor Emanuel e a irmã Néia, Senhor, que eles falam aqui, ó Pai, sejam da tua presença, seja da tua glória, ó Pai, para que possamos edificar nosso casamento, estarmos mais diante de Ti, ó Pai, mais presente na Tua obra, mais presente, Senhor Deus, o Senhor nas nossas casas, mais presente, Senhor Deus, no nosso trabalho, que possamos ser pessoas melhores, Senhor Deus, para nossas esposas e as nossas esposas para com nós, Pai. Abençoe nossa família, nossa casa, os que ficarem em casa para aqui estarmos, Senhor Deus. Também abençoe aqueles que não puderam vir, ó Pai, de alguma forma, o Senhor sabe que deveriam ter um anseio, alguma coisa, outro compromisso, ó Pai, que não deixou eles estarem aqui. O Senhor abençoe e que na próxima oportunidade eles possam estar para escutar mais de Ti, Senhor Deus, e também ser abençoado sua casa, Pai. Obrigado por tudo, fica conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Nós temos mais de 1000 razões para louvar, mais de 1000 canções de amor para cantar e agradecer ao nosso Deus pelo seu grande amor, pela sua bondade nas nossas vidas. Amém? Mil canções de amor para cantar.
Tu és maravilhoso, Deus. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui na Tua presença mais uma vez, em nome de Jesus. Bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele.
Podem se assentar. Glória a Deus. Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor para vocês. Tudo bem? Vocês sentiram o cheiro do café? Ele entrou por aquela... O Adelto vai abrir a porta e ele virar. Jesus amado. Nós não seremos muito demorados. A palestra vai durar 2h40. A gente vai tentar reduzir para 2h30, mas vai dar tudo certo, né? E o bom é que quanto mais fome tem, mais as nossas papilas gustativas, bonita essa palavra, né? Mais as nossas papilas vão trabalhando e a gente fica com mais fome ainda. Então vai ser muito top. A gente quer parabenizar vocês, assim como a irmã Albaniza falou, porque assim, ó, é só para os fortes estarem aqui hoje. Pleno domingo, onde todo mundo quer estar o quê? No sofá, perninha para cima, descansando. E olha nós aqui, nós estamos construindo mais um tijolinho no nosso relacionamento. E aí nós queríamos hoje trazer para vocês, todos os encontros que a gente vai, sempre é o mesmo texto, que é o cordão de 3 dobras. Mas hoje nós queremos fazer diferente. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Nós casamos, mas antes, quando nós estávamos namorando, nós queremos fazer com que todos relembrem por que se casaram. Porque às vezes vocês vão pensar, a gente pensa assim, nós já temos 17 anos de casado, já tenho 50, já tenho 30 anos de casado. Para que eu vou lá na igreja em pleno domingo perder tempo para ficar escutando o povo falar, coisa que eu já sei, coisa que eu vivo no meu dia a dia. Mas eu quero hoje, nós queremos, né, hoje, e o Espírito Santo nos conduziu a essa palavra, de nós voltarmos àquilo que nos dá esperança. Quando agora nós queremos fazer vocês relembrarem, quando vocês se conheceram, no namoro, vocês se lembram como foi que vocês se apaixonaram uns pelos outros? Quem se lembra? Lembra daquele friozinho na barriga? Lembra dos sacrifícios que a gente fazia para que o outro, né, para satisfazer o outro? Vocês lembram disso? Porque eu me lembro muito bem da minha época, onde eu trabalhava e estudava, e olha só, o pastor trabalhava na rodoviária e só tinha uma simples bicicletinha. E eu estudava à noite. E o que acontece? A minha faculdade começava de 7 até 11h30, quase meia-noite, estava voltando para casa. E ele começava a trabalhar 7 horas da manhã. Mas o meu serviço era em supermercado. Então a gente trabalhava, começava 5h30, eu já tinha que estar lá para abrir e ligar os computadores, porque tinha padaria. Então eu tinha que abrir os computadores. Então, como ele queria conquistar, o que ele fazia? Pois ele me buscava 5h30 da manhã para me levar de bicicletinha até o meu serviço. Para me se achando lá. agora já, tá? Maravilhoso, né? Às 5h30 da manhã estava lá o meu marido levantando, meu namorado, né? Querendo conquistar a namorada. Viu como eu sabia que ela queria também? É, abençoado. 5h30 da manhã ele ia, voltava para casa, dormia um pouquinho mais e ia trabalhar 7 horas. Tá, mas 7 horas da noite ele já saía do serviço, o que ele fazia? Me levava na faculdade. Aonde? Na bicicletinha. Botava eu na garupa e lá pedalava a avenida inteira para chegar lá. E na hora de voltar, de novo. 11h30, meia-noite, estava ele lá me buscando. Por quê? Porque ele tinha interesse. Porque ele queria me conquistar. E aí a gente vê assim, quantos sacrifícios, quantas coisas nós fizemos por amor. Porque nós queríamos conquistar o nosso cônjuge, que hoje é o nosso cônjuge. Mas, com o passar do tempo, ninguém conta para nós que vem as responsabilidades. Porque aí, quando nós nos casamos, ninguém conta que a gente vai acabando tendo que correr com contas, e aí vem a responsabilidade da casa, e você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, daqui a pouco vem os filhos, e aí a gente vai o quê? Se acomodando. E aí, o que acontece? A gente se acostuma a viver um com o outro. E aí que tem o perigo. Sabia que a maioria dos casamentos não acabam porque é grito, briga, ou porque tem arranca-rabo? Às vezes não. A maioria de casamentos acabam porque não tem comunicação. Ou porque não existe mais amor, porque eles acostumaram a viver com o outro. E é sobre isso que nós queremos falar. Porque o casamento, ele é uma
constante construção, assim como na nossa vida espiritual. Porque se nós começamos no nosso casamento, construímos uma casa, se nós morarmos por ela por 10, 12 anos, 5 anos, você já começa a ver que tem coisas para fazer. Não é? Numa casa, quando você compra uma casa novinha, dá 5 anos você já tem que pintar, já tem que começar as reformas. E é sobre isso, às vezes nós vamos ter que construir novamente certos cômodos na nossa casa. Para quê? Para que caibam os filhos, para que seja direcionado e tudo funcione. Então nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nós queremos começar, né, a nossa palavra, a nossa palestra, com vocês ficando de pé. Vamos lá, porque não é para ficar chato, nem vocês dormirem no banco, eu sei que está todo mundo querendo café. Vocês vão virar um para o outro, que agora, infelizmente, nós não temos som. Ô, Jean, vem aqui, toca um louvorzinho, finge que é um fundo musical? Nós esperamos a internet, né? Odê, vem ficar com o Jean, porque você precisa participar. Nós temos o som, mas não conseguimos acesso à mesa, queridos. Então, não dá ao YouTube também para colocar um fundo. Sim. Não, a gente resolve, depois a gente resolve em café depois. Jair, o seu Baniza paga. Então, como vai funcionar essa dinâmica? Vocês têm que olhar no olho um do outro, no olho, não pode ficar olhando na boca, porque o meu marido tem a mania de ficar fazendo gracinha, não é para me conquistar. Vocês vão olhar no olho um do outro. Ela não se garante. Vocês têm que ficar, olha só, enquanto estiver cantando esse louvor, vocês têm que olhar um no olho do outro e relembrar por que você se apaixonou por ele ou por ela. Como foi que vocês se apaixonaram? Olha que no namoro vocês ficavam horas se olhando. Podia estar dentro da igreja ou dentro de um supermercado, gente, vocês arrumavam um jeito de se olhar. E ainda ficava falando assim, eu já te falei que eu te amo. Não é? Eu já te disse que eu te amo hoje. Traz a memória aí o que te dá esperança. Olha dentro dos olhos aí do cônjuge, não para de olhar. Não olha para nós, só no olhar. E eu quero que vocês digam aí, lembrem como foi que vocês se apaixonaram. Conseguiram relembrar só de olhar um para o outro? Se apaixonaram de novo? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Tem uma história, podem se assentar de novo. Tem uma história que diz assim, ó. Tinha um filho de 5 anos que ele olhou para o pai e falou assim, ele viu um avião lá no céu bem distante. Ele falou, nossa pai, que avião pequenininho, né? Como ele é tão pequenininho. E aí o pai falou assim, não filho, ele é grande. Não pai, ele é pequenininho. E o pai pegou aquela criança e levou ele lá no aeroporto. E de perto mostrou um avião para ele. Ele falou, nossa pai, não é o mesmo que estava lá. Ele falou, sim, era o mesmo. Depende da distância que você está olhando. Se você ficar muito longe, você não vai conseguir ver a beleza que ele tem. Se nós ficarmos muito tempo sem conexão, sem olharmos um para o outro, sem lembrar por que nos apaixonamos, nós vamos nos perder e vamos achar que o quê? Ele está distante de nós e a beleza vai perdendo. Queridos, uma vez o pastor Jonas, numa pregação lá em Porto União, ele disse, ele propôs uma parábola. Ele perguntou, olha, se você encontrar um marceneiro e entregar para ele alguns pedaços de madeira, né, um serrote, um martelo e um prego, ele vai fazer uma cadeira? Eu falei assim, vai,
Eu que não sou marceneiro, eu acho que alguma coisa sai, né? Aí ele falou assim, faz mesmo. Agora, se você entregar para ele uma serra, né, lixadeira elétrica, outras ferramentas, um verniz, ele vai fazer uma cadeira também? Eu falei, vai. Ele perguntou qual a diferença. Ele vai fazer mais bonita, mais rápido e talvez até melhor, porque existem ferramentas para isso. A palestra de hoje, eu quero que os irmãos entendam que eu e a minha esposa queremos trazer um princípio, que esse princípio é a arte de construir. A arte de construir aqueles que têm negócio próprio, aqueles que têm as suas próprias empresas, ou aqueles que estão tentando alguma coisa, já trabalharam com isso, ou estão se envolvendo com algo novo, até trabalhando para alguém, não importa. Vocês percebem que tudo é uma construção? No começo era de uma forma, vocês aprenderam a lidar com as contas, com as finanças, alguns com funcionários, outros com pessoas que estão sob a supervisão. Alguns fizeram cursos para aprimorar. Tudo isso são coisas que nós vamos aprendendo ao longo da vida e vamos somando na nossa carga. E chega um ponto, queridos, que a gente está tão confiante naquilo que faz, que ainda que venha problema, você é mais resiliente. Vamos trazer isso agora para dentro do casamento. Nós vamos somando todos os nossos atributos, o nosso conhecimento, a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo que nos traz paz. E nós começamos a usar isso para ter paz no nosso relacionamento. Porque o que nós queremos trazer, e eu vou trazer algumas informações aqui para os irmãos, e os irmãos sabem como eu gosto de brincar, mas eu quero trazer situações verdadeiras que acontecem conosco, e a arte da comunicação para a construção do relacionamento, ela é estritamente importante para que eu e você tenhamos e desenvolvamos um casamento abençoado por Deus. Tá? Eu tenho algumas frases que acontecem na vida de todo mundo, tá? Talvez não exatamente como essas, mas talvez exatamente como essas também. Eu vou fazer uma dinâmica agora, não é com vocês, é entre eu e a minha esposa. Nós vamos ficar aqui de costas, tá? Um para o outro. Quero que vocês prestem atenção. E imagina que cada vez que você não usa o conhecimento que você tem e não pratica dentro do casamento, o distanciamento que você vai tendo do seu cônjuge, né? Você, marido, vai se distanciando da sua esposa, só que os primeiros passos que você dá ao contrário, eles não são tão visíveis, são pequenos detalhes. Você sente assim, não, eu estou só chateado, eu estou só emburrado, não vai acontecer nada. Mas quando você percebe, você está tão longe, que para voltar ainda tem o infeliz do diabo no meio para tentar atrapalhar. E muitos nesse período optam pela separação. Diz o seguinte, né? Eu vou ler um texto aqui de Efésios, capítulo 4, 29, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação. Olha essas frases e essas palavras e relacione elas a uma comunicação não violenta. A cada frase que a minha esposa vai falar agora, nós vamos nos distanciar. Vamos lá? De novo você deixou a toalha molhada em cima da cama? Você viu a pia cheia e mesmo assim você não lavou a louça? Custava baixar a tampa da privada? Você deixou suas coisas espalhadas pela casa como se eu fosse a sua empregada? Pra que te avisar se você nunca me escuta mesmo? A gente vai se distanciando porque palavras machucam, certo? Nesse semestre na faculdade de psicologia eu estou estudando sobre comunicação não violenta e ela vale para qualquer lugar, em especial dentro da igreja, mas para trabalho, para quem viaja, para quem lidera, para quem é liderado. Olha como essas palavras poderiam ter sido diferentes, as mesmas coisas num ambiente real, não fictício, mas de uma forma diferente. Frases corretas a se dizer: amor, como se ela estivesse falando para mim, amor, a sua toalha pode molhar a nossa cama. Você poderia colocar no lugar certo, por favor? Perceba que a situação aconteceu. Vai ser um jeito correto de você falar. Amor, você pode me ajudar com a pia? A pia está cheia de louça, lembra? Fica pesado quando acumula muita coisa para mim. Amor, eu me sinto mais confortável quando a tampa do vaso está abaixada.
Você pode me ajudar com isso? Né? Amor, podemos pensar numa forma de manter a casa mais organizada? Amor, é tão importante para mim quando você me ouve e tenta fazer o que me agrada. Isso serve para os dois. O que acontece quando você faz tudo certinho? É inevitável, né? Vocês estão colados um no outro. Queridos, a comunicação, nós temos uma palestra só sobre comunicação. O nome dessa palestra é Conversa de Amor. Nós abrangimos nela todas as áreas da comunicação. Alguns aqui já participaram dessa palestra. A gente já ministrou ela na igrejinha alugada uma vez, né? Aquela igrejinha era igreja, / lanchonete, / pizzaria, / a gente fazia tudo naquele lugar. E era uma bênção, né? E essa comunicação maravilhosa, ela faz com que pessoas se unam, ela faz com que colegas de trabalho, quando ela é mal feita, eles se separem, empresas se dividem, pessoas, irmãos de igreja, irmãos de sangue. Irmãos, a comunicação, ela é tudo. Profissionais, estudantes, cientistas da área do marketing já descobriram que talvez uma pessoa que não saiba muito fazer uma coisa, mas na entrevista de emprego, se ele souber falar do que se trata, ele tem muito mais chance de ser contratado do que aquele que sabe fazer, mas não sabe comunicar. Ela é tão importante que você consegue convencer as pessoas de uma coisa até que você não é. Agora, imagina você sendo e sabendo se comunicar. Eu sei que cada um de vocês ama os seus cônjuges. Os maridos são apaixonados com as esposas. Pelo brilho nos olhos, senão não estariam aqui. E as esposas do mesmo jeito. E mesmo amando, às vezes você vai lá e não sabe dizer aquela coisa e magoa e machuca o coração. Então, a comunicação, ela é uma arte que ela precisa ser construída a dois. Já chegaram naquele momento em que você olha para a esposa e fala assim, nossa, mas... Ou às vezes você nem fala para não, como diz a minha esposa, não pegar quebrante. Às vezes você nem fala, mas você pensa, gente, tem um tempão que eu e minha esposa estamos numa paz, não tem briga nenhuma lá em casa. Né? Parece aqueles podcasts que está assim, escrito lá uma plaquinha, 16 dias sem briga. Sabe? E isso é muito bom, porque aprendeu a lidar com as diferenças. Normalmente acontece com casais mais experientes, já estão casados há mais tempo, mas, irmãos, pode ficar tranquilo. Conheço casais, e vocês também, e depois de 15, 20, 25, 35 anos de casado, ainda discutem. Então, não é algo que não vai acontecer só porque eu tenho muitos anos. Eu posso discordar, mas a forma com que eu discordo, a forma com que eu olho para ela e falo o que ela está dizendo está errado, mas eu vou abordar isso de um jeito diferente. Isso muda toda a situação. Né? Exatamente, porque assim, quando nós estávamos falando sobre lembrar, trazer à memória aquilo que dá esperança. Todo mundo lembrou como que apaixonou pelo outro. Mas alguém contou para vocês que ele ou ela era bem diferente de vocês quando vocês casaram? Porque até ali todos faziam o que agradava o outro. Mas chegou aqui a mãe do Emanuel, por exemplo, né? Minha sogra, amo de paixão, mas mimou demais o cara. Aí você chega lá, dava toalha na mão, comidinha na mão, chegou em casa, e aí? O que eu fazia? Nunca, jamais, never, porque minha mãe não fazia isso pra mim. Minha mãe falava, quer, vai pegar. E aí, como é que você faz para poder ficar casado com uma pessoa que você ama, mas é diferente de você? Porque eu preciso aprender a me comunicar com ele, e isso vale até hoje, porque nós nos moldamos um ao outro, mas como construir essa conversa sem machucar? Porque eu tenho que aprender a falar com ele, porque não é o que se fala, é como se fala. Ele vai brigar comigo, mas eu vou fazer um negócio. Tem uma história que ele fala, olha só, é muito maravilhoso. Eu amo essa história. Ai, conta, por favor. E eu faço em público, se eu falar antes, ele vai falar que não quer fazer. Olha só, tem uma história que tinha, né, por favor. Tem uma história que é assim, tinha uma mulher, uma aeromoça. Não é recomendável fazer isso, tá, gente? Tem uma aeromoça. Vai, conta agora, por favor. Não, pode contar a história. Mas eu não sei a história. Porque é você que conta a história, porque ele faz com entonação. Tá bom. É o seguinte, na nossa palestra Conversa de Amor, a gente fala sobre um casamento em queda livre. Né? E para exemplificar um casamento em queda livre, existe uma história que um padre contou, eu achei muito bonitinha. Não é piada de padre, tá? Mas é uma história bem legal. Ele disse que estava no avião, né? E nesse avião
percebeu que estava saindo fumaça de uma das turbinas do lado direito, e daí o pessoal ficou todo mundo assustado, o avião começou a tremer, a aeromoça foi chamada pelo piloto, o piloto falou assim, olha, o negócio é o seguinte, infelizmente nós perdemos a turbina direita e a esquerda já começou a falhar, esse avião não vai ficar de pé. Nós vamos cair, né? E nós vamos todos morrer. Mas é o seguinte, o avião está cheio de pessoas novas, velhas, e você precisa falar com eles de uma forma com que eles não fiquem desesperados, né? Como se tivesse jeito. Mas ela falou, deixa comigo que eu sou, né? Eu sou fera para trazer uma notícia de uma maneira bem tranquila para o pessoal. Ela foi lá e pegou o PA, né? E falou assim, atenção, senhores passageiros. Obrigado por ter escolhido o voo Air France On Air. É um prazer ter vocês aqui conosco. Mas eu quero dizer que nós perdemos a turbina e esse avião está em queda livre. Mas não se preocupem, vai ser uma queda bem tranquila. Eu só peço um favor para vocês. Peguem os documentos e coloquem no bolso da frente da camisa para facilitar a identificação dos corpos. Obrigada. Não é o que se fala, é como se fala. Todo mundo ia morrer? Ia. Mas se ela gritasse, vai todo mundo morrer! Eu acho que todo mundo morreu de boa depois dessa. Então é assim como se faz. Queridos, é interessante a história de Davi e Mical. Não sei se vocês já conheceram ela por completo. Quando Davi foi tocar a harpa para Saul e o espírito mau sair de Saul, eu imagino que nos corredores do palácio ele deve ter passado por aquela moça cheirosa, aqueles cabelos de mulheres israelitas cacheados. Ele falou, gente, imagina se algum dia eu pudesse, né? E daí ele foi para casa, mas Saul falou assim, traz esse menino para mim, porque o espírito está nele, ele toca a harpa e o espírito se afasta de mim, eu quero que ele more comigo. Avisa para Jessé que eu quero esse menino comigo aqui. Claro, vou parafrasear a história para os irmãos. Então o rei percebe que Mical se apaixona com Davi, né? Juntou a vontade de comer com a fome, só que Davi era jovem, ele enfrenta Golias, vence Golias, ganha uma fama, e havia uma promessa que quem vencesse com Golias poderia se casar com a filha do rei. E a sua família seria isenta dos impostos de Israel. Ele falou assim, então deixa comigo, vou ali pegar um gigante, matou o gigante, voltou para casa. Ele foi elogiado, ele cresceu, ele entrou para o exército de Saul, para o exército de Israel. Então o rei Davi fala assim, já que você está apaixonado com Mical, depois que ele já estava chateado e queria matar Davi, eu quero que você traga para mim 100 prepúcios filisteus, né? Davi foi, 100 prepúcios é pouco, foi lá e matou 200 filisteus, arrancou 200 prepúcios, trouxe para Saul, casou-se com Mical. Está tudo certo, não tiveram filhos, só que depois de um certo tempo, Saul morreu, né? E Mical, depois que Davi foi perseguido por Saul, Mical foi entregue para Paltiel para se casar com outro homem. O que Saul fez foi terrível, mas Davi era apaixonado com aquela mulher desde a juventude. E ela foi-se embora, e ele volta. Quando ele volta para Jerusalém, conversando com o exército, com Joabe, com o líder do exército, ele fala assim, Joabe, eu volto, estarei lá com vocês, vou liderar vocês, mas eu quero que você traga Mical de volta. Mas Joabe diz, mas Mical está casada. Ele falou, não tem problema, primeiro ela se casou comigo, ela é minha. Então ele foi lá, Joabe, pega Mical da casa de Paltiel, traz ela. Irmãos, Paltiel, segundo a Bíblia, ele vem atrás chorando Mical. Coitado do homem apaixonado, mas ele se casou com uma mulher que já era casada, né? Foi uma bagunça. Então Mical volta para casa, continua com Davi, ela continua não tendo filhos, o tempo passa, a arca da aliança é levada para os filisteus, então Davi vai buscar a arca da aliança. Na primeira viagem ele traz ela no carro de boi, os bois tropeçam, o carro vai cair, Uzá segura a arca, Uzá morre. Davi deixa a arca ali na casa de Obed-edom, traz os sacerdotes e eles buscam a arca do jeito certinho. Quando a arca está entrando dentro de Jerusalém, Davi fica tão feliz, mas tão animado, que ele tira a roupa de soldado de cima, ele está por baixo com a estola sacerdotal de linho fino, quase vergonhoso de se usar no meio do povo. Por quê? Porque ela cola em todas. Para mim, que barrigudinha, ela vai fazer uma montanha bem fácil, né? E ele entra e ele dança com aquilo no meio do povo, ele se alegra, e Mical estava na janela. Ela olha aquilo e fica indignada no coração, né? Eu fico imaginando aquela mulher, só esperando o rei voltar para casa. Deixa ele vir. E o rei dançava, e os soldados também dançavam, aqueles homens duros de guerra. Já viu jogador de futebol quando tenta dançar? É sempre assim, né? É um negócio que está acostumado com coisas mais
E daí, termina a festa, o rei Davi distribui pão, uva, distribui vinho para todo mundo fica feliz e ele entra em casa. Quando ele chega na porta da casa, Mical faz mais ou menos assim: que bonito, né, rei? Dançando no meio das meninas de Israel, para que elas pudessem vê-lo. Se envergonhando. Isso não é papel de rei, estou parafraseando. Isso não é papel de um rei fazer. Davi fala para ela assim: Mical, eu me envergonhei e me envergonharei ainda mais, porque eu estava louvando ao Senhor. Irmãos, eu fiquei imaginando essa cena de vários formatos. Depois daquilo ali, Davi e Mical já não tiveram mais o mesmo relacionamento, e o ventre dela permaneceu fechado. Alguns estudiosos acreditam que Mical não teve filho por causa daquele momento. Eu não vou dizer que seja, pode ser que sim, mas é o seguinte: a forma com que ela falou, com que ela abordou o rei, e vamos falar antes de rei, o seu marido, foi uma forma um pouco dura. Eu consigo olhar para esse texto e descobrir uma mulher que estava insatisfeita com a atitude do marido, mas não soube conversar. Agora imagina você nessa cena, né? Imagina você, Mical, da janela, olhando o rei, louvando ao Senhor, mas dançando, era costume do povo de Israel. E ela não achou aquilo legal, era como se Davi tivesse se tornado um qualquer no meio do povo dançando. Como é que você falaria? Como é que você diria, meu bem? É uma época diferente, mas aquela época as mulheres não podiam falar de qualquer forma, já é difícil, mas penso eu que o sensato seria, no particular, de forma, né, a tentar convencê-lo, ver que ele falhou. Porque se ela chega de qualquer... Lembra que não é o que se fala, mas como se fala? Talvez se ela tivesse falado, coloco o documento na frente para você, né, para evitar. Talvez a forma de falar é o que atrapalhou o relacionamento. É bem possível. Assim como Mical e assim como Davi, você vai ter momentos que você não vai ficar feliz com o que seus cônjuges fez. Lembra de algum momento que aconteceu isso? Que você teve que chamar para uma conversinha no particular? Né? Eu não gostei muito do jeito que você estava perto daquela moça. Né? Ou eu não gostei muito de você ter demorado demais fora de casa. Ei, você passou o dia inteiro e não me mandou mensagem? Não conversou comigo, para aqueles que trabalham longe. Muitas dessas perguntas ou afirmações, elas ferem. Você pode chegar e perguntar: meu bem, eu senti sua falta, você não me mandou mensagem o dia todo. Olha como muda. Eu senti sua Será falta. que a gente precisa falar também tudo que pensa? Porque mulher já gosta de discutir tanto a relação, mas será que nós precisamos botar tudo para fora o que a gente pensa? Porque às vezes não é para a gente ficar também discutindo a relação o tempo todo. Tem coisas que nos afetam e tem coisas que os homens nem percebem. Passa batido. E isso prejudicou bastante o nosso casamento, porque no primeiro ano eu só queria separar. Eu queria ir embora porque, para mim, ele é uma pessoa totalmente diferente de mim. E aí, sabe o que a gente começou a fazer? Nós começamos a fazer todo mês o nosso mêsversário de casamento. Para quê? Porque eu queria trazer a memória de quando nós nos relacionamos no namoro. Eu queria trazer aquilo de volta, porque eu sabia por quem eu tinha me apaixonado. Eu sabia um homem carinhoso que me buscava, me levava no serviço e cuidava de mim. Mas por que a gente não estava tendo isso depois que nos casamos? Porque tinha uma divergência de personalidade, né? Cada um tinha uma personalidade diferente, criação diferente. Mas como que a gente consegue trabalhar isso? Então, todos os meses, dia 14, a gente fazia alguma coisa. Num mês eu fazia, no outro mês ele fazia. Claro que eu fazia comida, na vez dele ele comprava pronto, porque ele não sabia fazer. Mas aí quando a gente fazia um ano de relacionamento... O importante era alguma coisa ali, né? Mas a gente tinha um Na jantar minha romântico. vez, normalmente rolava pizza. Mas era ótimo, hoje a gente saía para comer fora, porque às vezes a gente não vai ter condição, a gente está sempre pensando, mas eu não tenho condição de ir fora. Gente, um cachorro quente você pode, um pastel, ou faz em casa. Pega ali em casa mesmo, monta alguma coisa, faz um arroz, pega um copo, bota o copo virado assim e faz uma bolinha como se fosse um jantar chiquetoso. Irmão do céu. Bota um hortelãzinho por cima. Gente, a gente só não constrói memórias se nós não quisermos. Como que eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança se eu nem tenho memória para trazer com o meu esposo? Eu tenho várias memórias, várias coisas para contar, e se eu fosse perguntar para vocês, todo mundo tem alguma coisa boa para contar de alguma época que vocês passaram. E a gente precisa voltar a ficar relembrando, opa,
Foi por isso que eu me apaixonei por ele. E no nosso primeiro ano eu sempre falava, Senhor, muda ele. Ah, meu Deus, ele é assim. Como eu queria que ele fosse melhor. Eu sou boa, Senhor. Ah, eu nunca saí da igreja. Eu nunca fui lá fora, nunca fiz nada. Eu sou filha do pastor, sou ótima. Ruim é ele. Ah, casou lá, só quer assistir filme. Nossa primeira semana de E o tempo casado, todo eu sabia que era bom. meu Deus. Ai, perfeito. Aí tá uma semana que nós casamos. Gente, primeira semana ele assistia 7, 8 filmes por dia. E eu odiava assistir televisão. Pra mim a gente tinha que viver, tinha que ir pra rua, andar, igual a gente fazia antes. A gente queria sempre estar junto, mas aí pronto, casou. Ele era diferente de mim. E aí o que eu comecei a fazer? Sentar com ele e assistir o filme. O que me custava? O que me custava gostar de algo que ele também gostava? E por que eu tinha que ficar pedindo para Deus, muda ele? Eu já até falei isso para Denise uma vez. Eu comecei a orar porque nós fomos numa palestra para casais. Perfeito, que salvou o nosso casamento. Claro que Deus tem um plano, mas a escolha de ir até lá foi nossa. E naquele dia eu estava com os ouvidos abertos para aquilo que Deus estava falando comigo. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais orar pelo Emanuel, ele não muda, parece que nunca vai mudar. E aí o Senhor falou para mim, começa a orar por você. A mudança vai começar em você e através de você, você vai começar a olhar ele com os olhares de antes. Então eu comecei a orar por mim, Senhor, muda o que for preciso em mim, tira o meu olhar de crítica sobre ele, porque o erro está sempre no outro. É muito mais fácil porque nós não estamos olhando para dentro de nós. Nosso espelho são eles e eles são parte de nós. A Bíblia diz que nós somos agora um corpo só, mas eu não consigo ficar me olhando, é difícil. Eu consigo olhar para ele, então os defeitos estão sempre à frente e não em nós. Esse é o problema, mas que nós precisamos fazer, ter estratégias. Porque se o diabo é estrategista, nós temos que ser mais ainda. E para o lado bom. Sim. Nesse primeiro ano, a gente fez o mêsversário durante um ano. Depois disso parou, foi diminuindo aos poucos, e a gente tentou voltar, mas não era mais, porque você fazia um mês, fazia 2, e no terceiro você pulava, voltava para o quarto. Mas, graças a Deus, já havia estabilidade. O começo foi muito difícil, depois veio a estabilidade. Mas, irmão, quando eu chegava em casa, depois do serviço, que eu já abria a porta e via a luz apagada e uma vela em cima da mesa, eu falei, Aí eu olhava para a porta do quarto, ela estava fechada, mas tinha umas pétalas no chão, Era o dia. Às vezes eu tinha esquecido do dia, porque era a vez dela, né? Já esqueci no meu dia também, mas eu fiz no dia seguinte. Aí não é a mesma coisa, né? Mas eu não deixei de fazer. Mas foi maravilhoso. E ela citou uma coisa muito interessante. Será que eu preciso botar para fora, falar para as pessoas, ou demonstrar tudo que eu estou passando? O quarto ponto da nossa palestra de hoje é sobre o casamento real, que é o que todos nós precisamos estar conscientes dele, versus o casamento nas redes sociais. O que eu vou falar agora talvez não se encaixa com você. Mas pode ser que num ponto se encaixe um pouquinho. Porque tem muitas pessoas que nas redes sociais, elas mostram um casamento que de fato na vida real não é. Já viu alguém que só posta comida chique? Né? Que só posta os lugares legais que viajam? Que só posta coisas top, mas umas coisinhas leves, algo natural do dia a dia, acaba não postando? Não tem nada a ver postar o que você está fazendo, nada a ver. Só que aquilo que eu estou vivendo, eu preciso ser sincero, tanto comigo quanto com a minha esposa e diante de Deus e para as pessoas. Se eu me preocupar com o status, com a aparência apenas, não está errado você se preocupar com isso, como você se apresenta, é por isso que você escolhe a melhor roupa para estar num momento como esse, ou num culto de sábado à noite, ou num casamento que você é convidado. Não tem problema você se preocupar com a estética, mas você não pode se preocupar somente com a estética. Eu não posso ter um relacionamento de Instagram, né? Talvez alguns irmãos nem tenham Instagram, mas só para que os irmãos saibam. Eu não posso ter um relacionamento que eu mostro para fora, mas que eu não vivo dentro do meu lar, dentro da minha casa. Se eu posto alguma coisa, uma foto com a minha esposa, que ela me ama, né? que eu a amo, que nós temos um carinho, mas na vida real a gente não se trata, queridos. Isso não vai ser bom para você. E não importa se 30 mil pessoas acham que eu e a Néia nos amamos, se de fato lá em casa vive uma guerra, do que adianta tudo isso? Tem um pastor que conta uma historinha sobre isso, não sei se vocês já viram isso. Um pastor fala que chegou uma criança para ele e falou, pastor, eu queria morar na igreja. Já viram essa história? Eu queria morar na igreja. Aí o pastor pergunta, mas por que você queria morar na igreja? Porque aqui o meu pai é muito bom. Porque toda vez que chega em casa, ele se transforma.
Então, a diferença. Ela me fez lembrar da Fran. Sim. A Fran viu uma foto da Aline com o Jefinho, né? As crianças ontem. Eu quero uma família tão linda igual essa. Mas porque ela conhece eles Receba em da nome de igreja. Jesus, você terá, minha irmã. Amém, em nome de Jesus. Queridos. E ela vê, né? Ela vê eles na igreja sempre juntos. Exato. Estão sempre orando. É sobre isso, é sobre nós sermos o exemplo para aqueles que vocês acham que não estão vendo. Tem pessoas olhando para vocês, para o seu casamento, assim como os nossos filhos. Nós falamos com os adolescentes sábado sobre isso, o quanto os irmãos estão copiando o outro irmão. O que às vezes a Júlia faz que o Pedro quer fazer igualzinho. Então a gente tem que cuidar como é também, porque nós somos, né, os pequenos cristos na terra. Nós também precisamos entender que tem pessoas nos copiando, olhando o nosso relacionamento. Amém. Colossenses 3, 12 e 14 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de misericórdia, bondade, humildade, e aí ele segue o versículo. Mas nós precisamos nos revestir também de verdade. Um casamento real, irmãos, não tem romance 24 horas por dia. Para quem está casado há muito tempo sabe disso. Mas também tem romance. Ah, pastor, no meu caso já não tem mais. Então nós estamos falhando, precisamos criar esses momentos. E agora eu vou dizer para os meninos, as meninas finjam que não estão escutando. Homens, nós temos que tomar a frente em relação a programar algumas coisas. Às vezes a gente deixa, não programa nada, põe na mão da mulher, ela acaba assumindo a responsabilidade que não precisa ser dela. Então programa o que vocês vão fazer, o lugar onde vocês vão sair. Essa semana passada eu falei para a Neia assim, ei, prepara porque nós vamos naquela pastelaria que você gosta, lembra? Ela falou, uhul! Para que ela não precise se preocupar com isso, eu já vou me preocupar, eu já olhei nas finanças, cabe a gente ir com a família, comer aquele pastel que eu nem gosto tanto, mas eu sei que eles amam, né? Fosse por mim, eu já ia lá no GRU, comia, pegava um X-costela duplo, que é daquele que está derramando, eu gosto é desses, né? Mas ela gosta de um pastelzinho, né? Mais sequinho. E daí eu levo, porque eu sei que ela gosta disso. Programe, né? Não espere que a sua esposa faça essas coisas. Ah, meu bem, nós não temos saído mais. Nós não estamos indo em lugar nenhum mais. Ah, eu não aguento mais ficar em casa. Faça você essa parte. Vá na frente, olhe as suas finanças, separa um pouquinho, até uma viagem, ou separa um hotel. Você mora aqui em Joinville, escolhe um hotel lá em São Francisco do Sul, em Barra do Sul, vai no Bandeirantes, alguma coisa, e fala assim, meu bem, nós vamos deixar as crianças com fulano. Nesse final de semana, nós vamos para aquele lugar e você já sabe o que vai rolar lá. Aí, como a palestra da doutora Mônica lá no Congresso, quem teve aqui no retiro de casais? Na cabeça dela vai acontecer o quê? O corpo dela já vai se preparando para aquele momento. Ela fala assim, eu não sei, esse homem vai me pegar de alguma forma, vai fazer alguma coisa comigo, deixa eu me preparar aqui. E isso vai ser muito bom. Então, um casamento real não tem romance o tempo todo, mas ele precisa se preparar. Casais de Instagram parecem viajar o tempo todo, só comem coisas chiques. Mas o casamento real, ele tem diferenças de opiniões, de gosto, de lugar, de sabor. Então, eu preciso conhecer a pessoa com quem eu estou. Claro, eu estou falando aqui para pessoas que estão casadas há muito tempo. Então, marido, você sabe o que a sua esposa gosta? Faça. Vai lá. Esposa, você sabe o que o seu marido gosta? Vai lá. Se esforça um pouquinho. É a pessoa que está com você o tempo todo, que se esmera por você, que é fiel com você. Talvez você não goste de algum detalhezinho. Mas por amor a ela ou por amor a ele, não vale a pena você se esforçar? É óbvio que vale. Você vai estar construindo, que é a arte do nosso desenho aqui, está construindo juntos esta casa. Isso aqui representa a família. Essa construção, às vezes, é você fazer aquilo que você não tem tanto prazer, mas para agradar o seu próximo. Talvez você vai comer num local onde ele não gosta tanto, mas você vai lá, né? E nós que somos homens, depois a gente vai em outro lugar e come também alguma coisa que a gente gosta. Mas está tudo certo. Isso vale para o McDonald's? Vamos embora, delícia. Então. Eles não gostam, né? Diz que não Um sustentam. hambúrguer desse tamanho, sem gosto, para mim, não adianta mais, tá bom. Mas a nossa arte de construir vocês já construíram um relacionamento de 20 anos? Quem aqui tem um casamento de 20 anos? 30, 35, 10, 15, não importa, não esqueçam que às vezes nós vamos precisar reformar. Nós vamos precisar aparar frestas, pintar novamente, cuidar, porque nós não queremos nos acomodar. Eu não quero só me acomodar em acostumar com ele, assim como eu não quero me acostumar com Jesus vindo para a casa de Deus. Às vezes, quando você entra num lugar que tem um perfume muito forte,
você fica ali, começa a te incomodar, dá dor de cabeça, mas se você ficar ali por meia hora, você não acostuma? E depois o cheiro já nem faz mais a diferença. Nós não podemos nos acostumar um com o outro a ponto de não conseguir mais lembrar como foi que nós nos amamos. Nós só estamos juntos hoje porque tem o quê? Tem uma construção de tijolos por tijolos, né? Um por um, e o quê? O que nos liga é o cimento, que é Jesus. Porque se os tijolos estiverem assim em cima, se der um vento aqui, o lobo mau vai vir soprar a casa do Douglas, vai derrubar, porque está em cima. Mas o que nos liga, o que nos une? É isso. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas está dando certo até hoje. Já perguntou para o seu cônjuge o que está faltando? Está feliz? Porque eu já escutei várias vezes pastores dizendo que o casamento é a arte de fazer o outro feliz e não nos fazer feliz. Primeiro a gente pensa, como eu posso fazer o meu cônjuge feliz? Como eu posso agradá-lo? E isso eu faço construindo com o Senhor Jesus num cordão de 3 dobras. Porque se nós estivermos sozinhos, ele pode se romper facilmente. Mas uma corda, quando vocês vê 3 laços juntos, né, eles não se soltam facilmente. Pessoal, eu sempre falo com as meninas, quando a gente vai fazer Filhas à Mesa, que eu oro antes pedindo, Senhor, esteja aqui quem precisava estar. E todas as vezes que a gente vem, né, fazer uma palestra, a gente sempre ora, Senhor, que algo dessa palavra tenha tomado o seu coração. E hoje, o meu desejo é que vocês voltem e tragam à memória aquilo que vocês amaram um no outro. Não deixe para dizer, lá num velório, nós não queremos fazer drama com ninguém, mas já percebeu quem que mais recebe flores e elogios na vida? Já perceberam? Vai num velório para você ver que a pessoa mais ruim da vida foi a melhor da vida. Todo mundo elogia, porque perdeu. Aí fica lá todo mundo, como foi bom esse aqui, como eu te amo, como eu te amo. Não deixe para esperar o fim do relacionamento. Não espere, né, acabar para dizer eu te amo. Não espere para deixar, eu não tinha memórias. Crie memórias hoje. Deixe os filhos com alguém. Essa semana, Renatinha, alguém se habilita aí para ficar com os meus? Deixa alguém, sempre nós vamos ter uns pelos outros. Nós podemos emendar uma mesa, cuidar dos filhos uns dos outros, mas cuidar do nosso relacionamento, porque não vai haver família se não houver um relacionamento curado. Não tem como os nossos filhos ver exemplos de nós se nós não tivermos um casamento saudável. Muitos casamentos estão aí sendo destruídos e filhos vivendo vidas distorcidas porque não estão vendo dentro de casa essa comunhão. Então, nós precisamos construir algo para deixar de herança para os nossos filhos. E é mais do que dinheiro nós estamos falando. Vocês podem deixar mansões para os seus filhos, mas precisam deixar legado. Isso sim que nós precisamos deixar. Como você tem tratado o seu cônjuge? A Júlia fala, mãe, eu quero um marido igual meu pai. Porque a gente é muito bobo, né? A gente está lavando louça, um pega no colo, e daí brinca, e dá risada, e ela gosta de ver isso. O que você está construindo para os seus filhos, para os seus netos verem? Que eles podem dar continuidade àquilo que vocês estão construindo? Queridos, para nós finalizarmos aqui uma conclusão, devemos entender que o casamento é um acumulado de ações diárias e constantes, sem que deixemos a rotina, a preguiça ou qualquer outra coisa esfriar a nossa vontade de fazer dar certo. É óbvio que nós vamos enfrentar momentos difíceis dentro do relacionamento, mas esmere-se para fazer dar certo. Eu, como pastor, eu sou procurado mais vezes do que eu gosto de admitir. De pessoas dizendo, pastor, eu estou cansado, ou eu estou cansada, eu acho que nós vamos nos separar. Ouço isso com frequência e, graças a Deus, muitos dos que vieram, aconselhamos, fomos no lar, estão de pé e estão juntos hoje. Mas alguns não estão. Alguns realmente permitiram que a frieza chegasse e terminasse. E não existe um casamento que está completamente blindado por Deus que não possa acontecer de separar. Ah, pastor, mas tem tantos anos. Vocês não fazem ideia do quanto de coisas eu já vi, já presenciei, situações que acabaram. Eu falei, não é possível que aquele casal se separou. Mas para chegar nesse ponto não é da noite para o dia. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou me separar. Não funciona assim. As pessoas começam a se tratar mal, começam a não se respeitar. E quando não há respeito, termina a admiração.
E as mulheres, elas precisam ser amadas e os homens precisam ser admirados. Se cada um entender a linguagem do amor do outro, em especial da mulher do marido, no sentido da mulher ser amada e do homem ser honrado, nós somos talhados para isso. A admiração vai caindo, vai diminuindo. Não deixe chegar nesse ponto. Não pense que você é imbatível. O diabo está procurando brechas para nos destruir. A nossa carne, muitas das vezes, nos sabota, né? Jesus disse para os discípulos que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E muitas das vezes nós vamos deixando o nosso próprio orgulho tomar lugar. Então, todos os dias diga, eu te amo. Já disse hoje? Se você não disse hoje, diga agora. Diga, eu te amo. Todos os dias faça algo que ele ou ela perceba que você pensou no casal. Todos os dias faça um mimo. O que é um mimo? Um café. Faz o café de manhã e leva para ele, né? Um carinho no sofá, um cafuné na cabeça, um presentinho, um chocolate, se ela gosta ou não, uma Coca-Cola de café. Aproveitar as oportunidades, né? Café de chocolate. E ponha na cabeça de uma vez por todas, essa é a minha pessoa para o resto da vida. Eu preciso colocar isso na minha mente e no meu coração. Esse seu cônjuge é o seu marido, é a sua esposa para o resto da vida. Não pense que a chance de você sair desse casamento e arrumar alguém que talvez seja melhor, nem que seja pior, irmãos, é esse daí. Segundo a vontade do Senhor, para nós andarmos dentro da palavra de Deus. Esse é o seu cônjuge para o resto da vida, então cuida. Cuida com todo carinho, cuida com todo amor, zela por essa pessoa, porque é com ela que nós estaremos até o último dia das nossas vidas.